estava toda prosa, dando faxina na minha casa, eu simplesmente achei uma câmera escondida. Era uma mini câmera. Gente, era uma câmerazinha. Era uma bolotinha desse tamanhozinho assim. Essa câmera ficava na minha sala. E aí eu entendi que tinha alguém me vigiando. E aí eu pensei, assombração, né? Sei. Tranquilo, peguei, não tirei a câmera, olhei pra câmera, achei a câmera e não tirei a câmera. Comecei a tomar os devidos cuidados, né? Pra não aparecer fazendo absolutamente nada demais na frente da câmera, mas eu não tirei. E quando eu vi a câmera, eu peguei o telefone, coloquei em direção a ela pra eu poder filmar ela, puxando o zoom pra eu ter certeza que era uma câmera. Porque se eu chegasse na câmera, seja lá quem tivesse instalado ela, ia perceber que eu descobri e eu não queria isso. Passou 2 dias, né, eu vigiando essa câmera e todos os dias, 3 horas da manhã, alguém batia na minha porta. Eu saía e nada. Tá bom. Eu fui descer pra poder ir trabalhar, era de manhã bem cedo, e tinha um garoto, que devia ter mais ou menos ali os seus 19 anos, saindo de casa. E a casa dele era, tipo, 2 casas depois da minha, tipo, 2 apartamentos depois do meu. Eu não sabia quem morava de frente comigo, né, eu nunca tinha visto essas pessoas. E aí, quando eu passei, ele olhou pra mim, né, e perguntou: oi, vizinha, tudo bem? Tá gostando do novo apartamento? Só que eu achei estranho, porque eu já tinha visto esse menino outras vezes e ele nunca falou comigo. Ele ficava só me olhando esquisito e aí, do nada, ele veio me perguntar se eu estava gostando do apartamento. E aí eu me fiz de desentendida, falei: nossa, tô adorando, a vizinhança é super legal, gostei do local, o valor tá em conta, tô adorando. Ele riu e saiu. Ele era um garoto meio estilo assim, nerd, que você via que não saía muito de casa. E aí, novamente, eu vi as vizinhas lá no Play e fui conversar com elas assim como quem não queria nada. E perguntei quem era esse menino, falei como é que ele era. E aí elas me falaram que esse menino, ele era filho de pastor, que morava 2 casas da minha, 2 apartamentos, que não sei o quê, que ele não saía de casa, que os pais dele eram bem rígidos. Aí, tranquilo, não falei mais nada, subi pra minha casa, liguei pro meu amigo, que era rato de computação, e falei pra ele: olha, eu preciso que você compre pra mim uma câmera muito pequena, ao ponto de eu colocar e quase ninguém perceber ela. Ele fez isso, comprou a câmera, me deu, eu instalei a câmera e aí eu esperei. E, no dia, e nisso, gente, todo dia de manhã a mesma coisa, tá? Batendo na minha porta, seja lá quem fosse, todos os dias, 3 horas da manhã. E aí, esperei, né? Liguei a câmera, bonitinha. Estava no meu quarto, esperando. Quando eu vi, era mais ou menos umas 2 e pouca da manhã, 2h40 da manhã, eu vi, eu tava deitada, né? O garoto dos 2 apartamentos ao lado, batendo na minha porta. O que eu fiz? O que ele fez? Ele saiu do apartamento, pegou o telefone dele pra poder ver se eu estava na sala, viu que eu não estava e começou a bater. Só que eu corri na sala e tirei a câmera, peguei ela assim pela mão, tava meio que grudada, e tirei ela. E aí eu fui correndo na porta. Quando ele foi bater de novo, porque ele ia batendo várias vezes assim, eu abri a porta. Bom dia, princesa! Por favor, sente, o sol nasceu aqui na fazendinha já. Gente, o menino faltou pouco desmaiar. Quando ele ia sair correndo, você não vai sair correndo não, entra aqui que nós vamos conversar, porque tá tudo gravado e se você não entrar pra conversar comigo e me dar uma boa explicação, eu vou contar tudo pros seus pais. O menino arregalou os olhos assim, apesar dele não ser nenhuma criança, gente, ele tinha mais ou menos uns 19 anos, ele parecia ser muito assim tímido, né, muito na dele. Ele entrou, eu botei ele sentado no sofá e comecei a falar: pode desembuchar, fala tudo e por que você fazia isso comigo e com todos os moradores que vinham morar aqui. E aí ele começou a chorar, falou que ele não podia me contar, que não sei o que. Eu falei: não, você vai me contar sim, porque se você não me contar eu vou na polícia, se você não me contar eu vou falar com o porteiro. Ah, e detalhe, gente, eu tentei conversar com o porteiro sobre essas batidas na porta e ele falou pra mim que era coisa da minha cabeça, porque ele ficava vigiando as câmeras e ninguém batia na minha porta 3 horas da manhã. Por quê? Porque esse menino pagava o porteiro pro porteiro fingir que não tava vendo. Pagava muito bem. E aí ele começou a me contar que ele tinha a cópia da chave do apartamento, por isso que ele colocou a câmera lá, e que ele era gay e que ele usava o apartamento meio que de motel, né, pra ele poder furanfar os caras, porque ele não ia ter condições de ficar pagando sempre o quarto e tal, e não poderia sempre ir pra casa dos rapazes, e os pais deles não sabiam, porque o pai dele era pastor e tal, era muito conservador. Então toda vez que alguém ia morar lá, ele espantava essa pessoa. E aí os donos do apartamento, desesperados pra poder alugar, alugou bem mais barato. Eu briguei com ele, falei que ele não tinha que fazer isso e tal, só que eu não era homofóbica e eu fiz um combinado com ele. Eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, tem 2 quartos sobrando aqui, você já tem a chave
Então, eu alugo pra você. O dinheiro que você paga pro porteiro, você pode pagar pra mim. Era tipo assim, gente, não era muito dinheiro, era tipo R$200. E eu deixo você usar o apartamento quando você quiser, você só precisa me mandar uma mensagem. E ele falou que tudo bem. Nós fechamos tudo bonitinho, ele passou a usar o meu apartamento, ninguém mais batia na minha porta 3 horas da manhã, não tinha mais câmera e eu basicamente pagava R$100 de aluguel, porque ele me pagava 200 e eu pagava lá. Até hoje eu moro lá, os pais dele nunca descobriu e foi assim que eu resolvi.